Ações e fundos imobiliários são duas classes de ativos de renda variável incríveis para o longo prazo. E por isso cada vez mais brasileiros abrem os olhos para ambas. Não é à toa que o número de investidores na bolsa sobe ano após ano, já chegando em mais de 3 milhões de investidores e ultrapassando mais de 1 milhão de investidores apenas nos FIIs. Mas entre ações ou fundos imobiliários, qual rende mais? Qual desses ativos é melhor? Qual pode colocar mais dinheiro no seu bolso? É isso que eu vou te explicar nesse vídeo. Vamos trocar uma ideia. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Alex Queiroz e o meu intuito é te ajudar a investir de maneira simples, tirando da sua cabeça aquela crença de que investir é só para quem tem muito dinheiro. Já peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe seu like e ative as notificações e no final deixe seus comentários para trocarmos uma ideia, ok? Se considerarmos apenas o retorno ao longo do tempo, alguns fundos imobiliários proporcionam um rendimento relativamente mais vantajoso do que as ações. No entanto, é preciso levar outros fatores em consideração, como, por exemplo, o fato de que as ações se valorizam mais no longo prazo do que as cotas dos fundos. Apesar das constantes comparações que os investidores fazem entre os fundos imobiliários e as ações, vale lembrar que eles são classes de ativos diferentes. Isso significa que eles não são opostos e podem ser usados como ativos complementares na construção de uma carteira diversificada. Ou seja, você não precisa escolher entre um ou dois tipos de ativos, você pode ter os dois na sua carteira, sendo que você pode priorizar um ou outro de acordo com a sua estratégia de investimentos e aproveitar as vantagens de cada um deles. E falando em vantagens e desvantagens, deixa eu te apresentar esses dois pontos de cada um dos ativos, ok? O investimento em fundos imobiliários tem as características positivas de investimentos em imóvel, como maior previsibilidade de retorno e o pagamento mensal de dividendos, diferentemente das ações, onde os dividendos são pagos em datas definidas pela empresa ao longo do ano. Existem algumas vantagens adicionais dos FIIs em relação a imóveis físicos, como maior diversificação de imóveis, gestão qualificada, maior liquidez e um valor de entrada significativamente inferior, além da isenção de IR para os dividendos. Como desvantagens desse tipo de ativo em relação às ações é que, por eles terem uma previsibilidade maior, os FIIs costumam ter uma valorização mais moderada das suas cotas, vamos dizer assim. Além disso, deve-se ficar atento com a desvalorização dos imóveis da carteira e o risco de vacância, que pode vir a ser alto em períodos de recessão. Outro ponto relevante é a sua liquidez. Apesar de eles terem uma liquidez muito maior do que a de um imóvel, por exemplo, as cotas de fundos imobiliários têm muito menos liquidez do que a das ações. Outra desvantagem em relação às ações é a cobrança de imposto de renda. Apesar de possuírem isenção de IR no pagamento dos dividendos, no caso os seus recebimentos, os FIIs não possuem isenção na venda das cotas, com limite de R$20 mil mensais, como ocorre nas ações. Assim sendo, todas as vendas de cotas de FIIs são tributadas com alíquota de 20% sobre o lucro, caso tenha ocorrido entre o seu valor de aquisição da cota e a sua venda, claro. Uma das vantagens de investir em ações é se tornar sócio de uma determinada empresa. Por possuir uma volatilidade maior e ter um risco embutido, o potencial de valorização de uma ação costuma ser superior ao de um fundo imobiliário. Outra vantagem das ações em relação aos FIIs é o imposto de renda. As ações possuem isenção no pagamento de imposto de renda para operações no mercado à vista, com limite de venda mensal menor do que R$20 mil. As desvantagens de uma ação são a sua maior volatilidade e risco. Como dito anteriormente, as ações costumam ter uma volatilidade superior aos FIIs, podendo oscilar tanto para cima quanto para baixo. Outro ponto que se deve levar em consideração ao investir em ações é que elas são mais complexas de se analisar, portanto, necessitam de um grau de conhecimento
um pouco maior, mas nada tão espetacular assim. Se você ainda tiver um pouco de dúvida sobre quais parâmetros seguir, quais métricas seguir, eu postei um vídeo nesses últimos dias que passo alguns dos mais importantes para que você verifique. E eu deixarei ele aqui nos cards para que você veja depois, ok? E no final do vídeo deixo também uma playlist para você se aprofundar mais um pouco no mundo dos investimentos, ok? Mas afinal de contas, qual é melhor? Ações ou fundos imobiliários? Depende, né? Tudo depende. Cada pessoa tem um perfil de investidor diferente, o que faz com que se tenha particularidades próprias que devem ser levadas em conta no momento de investir. Se o objetivo do investidor for obter uma renda passiva todos os meses, quem vai proporcionar isso são os fundos imobiliários. Agora, se o investidor procura por ativos que tenham um maior potencial de valorização, então pode ser mais vantajoso ter uma participação maior de ações na carteira. Deste modo, são ativos de características diferentes, de modo que a escolha de quanto se vai investir em cada um deles varia conforme a estratégia e o perfil do investidor, o que não faz necessariamente um ser melhor do que o outro. Assim, se há um objetivo claro e mais específico que se tenha em mente, é importante considerar cada uma dessas vantagens e diferenças em casos distintos. Em resumo, a diversificação entre fundos imobiliários e ações se torna o cenário ideal. Eu particularmente invisto nos dois e na minha carteira de renda variável eu tenho 75% de ações e os outros 25% são de fundos imobiliários. E vocês? Já investem em ações e fundos imobiliários? Qual percentual de carteira que vocês têm desses dois ativos? Me conta aqui nos comentários. Aproveita, já se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa as notificações. Sempre tem vídeos novos aqui toda semana para vocês, beleza? Agradeço a sua atenção. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.